que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio for o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou, e atentou e esquadrinhou e compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado é da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Deus, nós estamos aqui, Pai, para ouvirmos Tua palavra, ouvirmos Teu recado, olharmos para os Teus mandamentos e procurarmos cumpri-los. Deus, que nesta noite, Pai, nesta sexta semana dessa campanha da vitória, nós venhamos ter sabedoria para alcançarmos tudo aquilo que estamos pedindo, tudo conforme a Tua vontade, Senhor. Meu Deus, abre as portas, as janelas do céu sobre a vida do Teu povo, sobre a vida dos Teus filhos, das Suas filhas. Abra as portas e janelas do céu sobre as famílias. E Deus, derrama as mais ricas bênçãos sobre o Teu povo. Derrama as mais ricas bênçãos sobre os que aqui vieram, Pai, para que todos nós possamos experimentar e viver a palavra a qual nos diz: Deus é bom. Ó, provai e vede que Deus é bom. Ó, provai e vede que Deus é bom. Amém? Irmãos, quero dar um rápido pano de fundo sobre o livro do Eclesiastes, ou livro do pregador, e explicar em que condições este livro, ou esses capítulos da Bíblia, eles foram escritos. O livro de Eclesiastes foi escrito pelo sábio Salomão. Quem nunca ouviu falar de Salomão? Salomão, isso mesmo, filho de Davi, rei de Israel, muito conhecido pela sua grande sabedoria. O rei Salomão era tão sábio, e essa sabedoria se deve a uma oração que ele fez a Deus. Ele orou uma certa vez, Deus se apresentou a ele em visão, e Deus lhe disse: Salomão, meu filho, pedes o que queres, que eu te darei. Se Deus te aparecesse numa visão e falasse assim: pede-me o que queres, que eu te darei, o que será que você pediria? O que será que eu pediria? O que será que nós pediríamos, né? Talvez alguns iam pedir: ó Deus, que eu seja o único ganhador da Mega Sena. Ó Deus, que o meu time seja campeão de todos os campeonatos este ano, para aqueles mais fanáticos de futebol. Ou nós podemos dizer: que eu tenha o mais lindo carro do ano, ou que eu tenha a melhor casa. O que você pediria? Ou então, que eu consiga o melhor casamento, a melhor esposa, o melhor esposo. O que será que nós pediríamos? São tantas coisas. Salomão não pediu nada disso. Salomão não pediu riqueza, Salomão não pediu bens, Salomão não pediu a derrota dos seus inimigos, Salomão não pediu nada mais do que, sabe o que? Sabedoria. Sabe? Ele pediu só sabedoria. Ele tinha uma missão pela frente, que era governar um povo, uma nação, e ele estava consciente que essa missão era muito difícil, que ele não conseguiria realizar se ele não tivesse muita sabedoria. Então ele pediu a melhor coisa que ele poderia no momento: sabedoria. Aí alguém vai dizer assim: mas com tanta coisa para pedir, ele foi pedir sabedoria? Mas quem tem dinheiro tem tudo. De repente, se ele pedisse fortunas, com fortunas ele conseguiria fazer grandes coisas? Não, ele pediu somente sabedoria. Bom, a palavra nos diz que Deus lhe deu sabedoria,
mais do que qualquer vivente sobre a face da terra. Mas, além da sabedoria, porque Deus se agradou do pedido dele, Deus se agradou da oração dele, deu-lhe também muitas riquezas, muitos bens, deu-lhe um reinado pacífico, e ele pôde empreender, realizar grandes coisas durante o seu reinado. Será que teria sido da mesma forma se ele, ao invés de pedir sabedoria, tivesse pedido outras coisas, ou tivesse pedido riquezas, ou tivesse pedido bens, ou tivesse pedido a morte dos seus adversários? Com certeza não. Então, como Deus se agradou do pedido dele, que foi somente sabedoria, eu só não vou te dar sabedoria. E o primeiro teste que Salomão teve durante o seu reinado foi o seguinte: duas mulheres, duas prostitutas, se apresentaram diante do rei, porque era o rei que julgava todos os casos que aconteciam naquela época. Falaram: rei, eu e essa mulher, duas mulheres brigando, porque ambas tiveram filhos, tiveram bebês, e durante a noite, dormindo, um dos bebês morreram. Porque sabe como é? Às vezes a mãe está amamentando e acaba dormindo, pode sufocar a criança, né? E os bebês, como eram pequenos, tal, tudo mais, houve aquela confusão. Ela falou: olha, o bebê que morreu é o seu. Uma falava: não, foi o seu que morreu. E levaram o bebê para que Salomão decidisse de qual das duas seria aquela criança. E Salomão, com muita sabedoria, ele poderia ficar meio embaraçado se ele não tivesse sabedoria. Mas o que ele fez? Ele falou: olha, bom, já que as duas estão brigando pela mesma criança, eu também não sei de qual das duas é a criança. Fala o seguinte: corta a criança pelo meio e dá uma parte para cada uma, acaba a briga. A mãe, que não era mãe verdadeira, falou: isso mesmo. Já a mãe, que era mãe verdadeira, falou: não, por favor, entregue para ela, mas não mate a criança. Salomão falou: pois bem, entregue para essa mãe que pediu para não matar, mas entregar para outra, que ela é a verdadeira mãe. Porque uma mãe verdadeira nunca, permitiria que seu filho fosse cortado para ficar somente com uma metade. Olha a sabedoria de Salomão, Então Deus o inspirou em tantas ocasiões para que ele desse palavras como essa, para que ele desse sábios conselhos, para que ele desse sábia direção à nação. E uma das palavras que Salomão, o sábio, deixou registrado foi essa: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Gente, quando a gente pega um versículo desse, a gente dá um nó na cabeça, Você fica vendo: o que é esse negócio de lançar o pão nas águas, esperar depois de muitos dias o achar? Você já jogou um pão na água? O que acontece quando você joga um pão na água? Ele vai... Fica, mas se deixar vários dias na água, o que vai acontecer? Com o tempo vai dissolver? Vai se perder. Será que a gente depois de muitos dias vai achar o pão de novo sobre as águas? Não. Mas Salomão estava querendo dizer isso. Sabe o que ele estava querendo dizer? Para entender essa palavra, a gente tem que voltar lá nos tempos da Bíblia e entender a cultura deles. Eles viviam uma cultura agrícola, eles viviam de plantação. E lá onde Salomão, na região em que eles estavam, os principais produtos que eles plantavam era trigo, era arroz. E geralmente essas duas sementes, a semente de trigo, a semente de arroz, elas precisam de muita água. E vocês sabem que a região da Palestina, a região ali do Oriente Médio, é deserto, é terra seca, é terra árida. Muito bem. Então, qual a estratégia que eles usavam na plantação? Qual a estratégia que eles usavam para poder plantar numa terra seca? Havia um rio no meio daquelas terras, que era chamado Rio Nilo. E a região por onde passava esse rio Nilo